Tá, é no 3, hein? 1, 2. Está começando mais um Insônia. Olá a todos e a todas. Está começando mais um Insônia especial eleições. Estamos aqui acompanhando os resultados parciais das eleições municipais de 2020 e vamos dar aqueles nossos famosos pitacos, com muita coragem e muito pouco embasamento. Como de costume, estão comigo aqui Guilherme Galvão. E aí, galera? Marcos Chus. E aí? E Denis Correia. E aí, beleza? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Além de mim, Alessandro Guinzel. Tá, quem é que gostaria de começar a dar seus pitacos aí? Eu tô curioso para saber o que vocês vão achar disso. Fiz uma pesquisa rápida aqui no site oficial do TSE, chamado Fato ou Boato, onde eles, com a ajuda de várias plataformas de checagem de fatos e farsas, Lupa, boatos.org, aos fatos, eles postam aqui, né, diariamente todas as fake news e todas as checagens e tal dessa eleição. E eu queria ler algumas para vocês aqui, para vocês verem que tem um elemento muito característico aqui. Falso. Brasil, Cuba e Venezuela não são os únicos países que usam urnas eletrônicas. Falso. Governador de São Paulo, João Dória, não foi votar usando máscara da China. Eita. Máscara com a bandeira da China, né? Porque pode ser que a máscara seja da China. Não máscara fabricada na China, porque daí muita gente foi, né? Daí todo mundo foi, essa que é a ironia. Falso. Checagem desmente fake sobre software da urna entregue a 3 venezuelanos e 1 português. Essa é a minha predileta. Meu Deus, cara, que aleatório. Não, é um bom início de piada, né, meu? 3 venezuelanos e 1 português entram no bar com uma urna eletrônica. Sim. E esse português deve ser um dos nossos amigos bunda mole aqui, que tinha contatos com a Folha, né? Cagão, só pode ser. Né? É o cagão. Daí tem outra aqui, ó. É falso que Positivo Tecnologia foi vendida para a companhia chinesa Lenovo. Uma outra aqui também. Vocês estão entendendo qual é o ponto comum da coisa, né? Sim. Será que a gente está entendendo? Hein, ouvinte? Isso que eu li até agora é, sei lá, 1/3, né, das fake news que eles listaram aqui, das principais, né? Agora eu não estou conseguindo encontrar uma que falava que Aqui, ó. Falso que a Smartmatic forneceu urnas para o Brasil. É uma empresa que forneceu urnas para a Venezuela. Então, China, Venezuela, Dória, China, Venezuela, Dória, de vez em quando um português. Quer dizer, e um vai para Cuba de leve, assim. Exato. Então, eu acho que as redes de fake news, elas ainda estão vivas, né? Sim. Então, né? Sim, mas é que eu não sei, né? Eu acho que por causa da pandemia, tudo aí, pelo menos, eu não vi aquele engajamento todo em eleições municipais como teve toda aquela comoção nas últimas eleições presidenciais, né? Então, eu realmente não vi muita gente fazendo campanha nem com fake news e nem fazendo campanha... Quer dizer, fazendo campanhas normalmente eu até vi alguns amigos envolvidos, mas essas fakes que eu vi bastante rolar, assim, na minha bolha de rede social em 2018, eu não vi agora. Lá tá rolando, pelas checagens a gente vê, mas o quanto isso tá afetando as pessoas, o quanto elas estão compartilhando isso, né? Qual é a quantidade de pessoas, né? Porque se não tá chegando mais tanto em mim, talvez muita gente deixou de compartilhar isso, né? Sim. Lembrando que essas são fake news relativas às eleições, né? A gente não sabe tudo que está rolando sobre o coronavírus, né? E a pandemia. Não. Eu tô falando das eleições especificamente também. Mas não é por falta de tentativa, né, dessa galera. Então, vocês acham que o impacto das fake news está sendo menor nessas eleições municipais do que se esperava, pelo menos? Menor do que o que foi nas eleições federais, né? Obviamente se percebe que está sendo. Mas menor do que a gente esperava que seria, talvez?
Pois é, eu confesso que eu não sabia o que esperar muito dessas eleições. Eu realmente não tinha um panorama sobre o que pensar. Eu não sei também, porque eu acho que a tendência das fake news tem sido, pelo que o Marcos falou, mais desacreditar as eleições do que de fato ter um candidato, porque eu acho que o sistema que se montou no Brasil, ele era, enfim, como não apontar dedo, mas ele era voltado para o Bolsonaro. O Bolsonaro não está concorrendo, ele tem candidatos, mas ele fez muito pouco por esses candidatos. Então eles não têm como usar a rede deles. A rede bolsonarista, ela está assim, trabalhando na eleição, mas trabalhando pouco. Pelo menos acho que a gente pode ter essa visão. Acho que é um ponto bem interessante esse, Denise, que eu não tinha pensado, porque o que talvez tenha feito aquela enxurrada de fake news nas eleições de 2018 tenha sido uma máquina especificamente direcionada, né? Sim. Isso, esse é um ponto que eu também acredito, né? Eu acho que as redes de fake news, elas ainda existem, são bem articuladas, mas elas não tinham todo o engajamento, justamente por ser eleições mais são locais as eleições, né? Se a gente pegar pessoas em específico, por exemplo, Dória em São Paulo, elas ainda têm sofrido bastante com fake news. Sim, mas lembrando, o Dória não é candidato na eleição municipal. Ele tá entendendo? É um ataque para 2022, Não, e parece bem claro que essa rede está se movimentando agora, está tentando já pensar alguma coisa a respeito de 2022, menos interessada nas eleições em si agora, né? Sim. Verdade. E é notável também que não são citados outros candidatos nessas principais fake news, a não ser o Dória, mas é claro que houve fake news nas eleições das capitais de todo o Brasil, né? Só que talvez essas fake news sejam um pouco mais locais e o TSE talvez não tenha se sentido no papel de vir aqui e comprar uma celeuma local e botar no site dele, sabe? Então, assim, a gente sabe que houve fake news, sei lá, contra o Boulos, só que elas não vieram parar, assim, talvez não entraram no radar do TSE, né? A forma como o Boulos fez campanhas rebatendo as fake news foi uma forma muito inteligente, né? Que ridicularizando, fazendo piada daquilo e aproveitando essa piada para falar algo de verdadeiro a respeito do tema daquela fake news. Isso, o programa dele, o Café com Bolos e outras coisas que ele foi até as casas das pessoas, aquilo foi muito interessante, é bem legal de ver e uma postura diferente, que geralmente a galera recrudesce, né? Não, e tem uma coisa que eu queria falar que eu acho importante pensar, que assim, tudo bem, eu acho que é uma rede direcionada de fake news bolsonarista que fez muito barulho em 2018, mas eu acho que a fake news, ela tá disseminada em outros campos também, em outras estratégias, e o que acontece é que essa que é a mais forte e que eu não acho que ela é necessariamente, tipo, o Bolsonaro controla ela inteiramente, eu acho que ela é bem orgânica, sabe? Aí é um ponto polêmico, mas o que eu tenho lido assim é que às vezes a gente acha que enfim, que foi só as pessoas foram enganadas, mas não, tem muita gente, muita gente mesmo, trabalhando para fazer essa divulgação de fake news para o Bolsonaro. E essas pessoas, elas têm como líder ele. E como ele não apoiou nenhum candidato, elas ficaram o quê? Batendo no Dória, que é quem o Bolsonaro bate. Bateram na urna. Na urna, nas eleições, que o Bolsonaro desacredita as eleições mesmo quando ganha, né? Igual o Trump. Por isso que elas tiveram um impacto menor, essa fake news bolsonarista, essa máquina específica, mas eu acho que teve bastante fake news sim, que eu acho que o Marcos falou antes, né? Só que aí é mais local, não tem esse impacto tão grande, né? Não, eu acho que o mais eloquente dessas fake news e o que para mim ainda persiste como sintoma é que a fake news ela ainda é muito mal feita, muito ruim, sabe? Ela é muito baixa, é de muito baixa qualidade, tipo 3 venezuelanos e um português, sabe? Ela ainda apela para uma irracionalidade, ela ainda usa os mesmos métodos e ela ainda está tentando furungar e arrancar ódios, sabe? Fundos do brasileiro e do público mais conservador. Então, eu acho que isso ainda é sintomático, sabe? Tudo que vocês disseram, para mim, eu tô de acordo, tá? Esse debatezinho aí tá muito chapa branca, hein? Não, o que eu vou dizer é justamente isso. Eu não descartaria a importância ainda disso, porque a minha expectativa para essa eleição
era de que a gente não veria mais esse tipo de coisa tão tosca, sabe? Eu queria, meu otimismo todo, eu juntei todo o meu otimismo, eu pensei, cara, não é possível que 4 anos depois das campanhas de 2016, 2 anos depois da campanha de 2018, ainda vai ter gente disparando no WhatsApp aí um monte de bobagem sobre a Venezuela e a China, sabe? É um pouco triste de perceber isso, assim. Mas olha que louco, tu falou que teu otimismo não esperava que fosse ser tão tosco. Então, sei lá, teu otimismo estava esperando que eles tivessem melhorado as fake news deles. Eu achei que a situação ia ser, como é que eu posso dizer, um pouco mais sofisticada, sabe? Tipo, que as pessoas pelo menos voltassem a distorcer coisas ou a ter visões diferentes sobre as coisas. Mas não, ainda a tática é iludir, é enganar. Eu acho, Marcos, que tem a ver com uma coisa que é o seguinte, tipo, hoje em dia o algoritmo tem capacidade de pegar uma fake news, uma distorção bem elaborada e sutil, que é uma meia-verdade, tá ligado? E mandar pra pessoa que compra isso. E ela pega essa absurda, essa irracional que você falou, e manda pra pessoa que compra isso, tá ligado? Então existe, Pode ser. tipo, vai ter fake news de um mesmo candidato, por exemplo, trabalhando com 3 perfis diferentes. O cara que é antipetista vai receber uma fake news. O cara que é de igreja, que é muito religioso, vai receber outra fake news, e assim por diante. Então eu acho que tem um público para absurda, mas também tem a fake news que é aquela mais elaborada e tal, que tem algum pedigree, né? Mas parece que esse modelo de fake news vai perdurar enquanto ele for útil, né? Enquanto der certo, sim, a galera vai fazendo. Eu não sei nem por que mudaria, entendeu? Por que aprimorar se vem tendo resultado? Fazer um parênteses rápido, Alessandro. Meu otimismo achava que mudaria porque as plataformas estão começando a ser mais ativistas nisso. Tipo, o Trump teve tweets em sequência dele derrubados pelo Twitter, sabe? Então, sim. Já existe toda uma maquinaria, né, desenvolvida para tentar combater isso e tal. E mesmo assim, quer dizer, aqui no Brasil, não sei se essa maquinaria vai conseguir fazer o seu trabalho até 2022, eu espero que sim, né? Eu tinha uma questão, não sei se é boa para agora, que eu ia perguntar para vocês se vocês acham que essa tendência de levar os candidatos da direita para o centro e daí jogar a direita como se fosse só o bolsonarismo, e a esquerda é horrível, é comunista, safada, e daí bota no centro vários candidatos de direita. Se isso já tem algum reflexo nessa eleição? Na municipal, eu acho que não, cara, porque a municipal, mesmo nas cidades grandes, esse negócio de direita e esquerda não é tão marcado assim, na minha opinião, sabe? Porque cada município tem seus próprios conflitos, tem a sua própria direita, a sua própria esquerda. Por exemplo, um exemplo é isso, o pessoal do Boulos, né? Cadê a grande rejeição à esquerda de São Paulo? Não é tão grande assim, o Boulos tá indo bem nas pesquisas, sabe? Não, então, pode ser. Ao PT, mas não necessariamente okay, mas as campanhas, né? Porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a campanha do Melo, que está em segundo, né? Atrás da Manuela, a campanha do Melo chega a ser... A gente ri porque a gente ri, né? O que a gente vai fazer? Mas era contra a candidata comunista, né? Nem nome ela tinha. Era assim, vamos vencer a candidata comunista. Daí aparecia um gráfico assim, um gráfico vermelho em primeiro lugar escrito embaixo, candidata comunista. E o Melo em segundo lugar, assim, sabe? Então, vamos vencer os comunistas e o PT. Sim, mas aí é um caso bem específico porque a Manuela é do Partido Comunista do Brasil, né? Então... É verdade, mas tá dando resultado. Não, mas assim, dando resultado, a Manuela tá bem, sabe? Ou seja, esse anticomunismo não tá tão forte como era antes, né? Não, o que eu quero dizer com dar resultado é que até o final da apuração a gente pode se surpreender com o Sebastião Melo, por exemplo, empatando ou até passando a Manuela em votos. Cara. Vira essa boca pra lá. E as intenções de voto sempre jogavam ele lá para 10, 12, 14%. Né? Uma característica que eu percebo é que candidatos de direita, eles têm usado essa bandeira, que são de direita, e isso há pouco tempo atrás não se via, né? Não tinha essa ideia de colar que esse é um candidato, eu sou um candidato de direita, vote no candidato de direita. É um pouco diferente do que o Guilherme está dizendo, né? Parece que no que toca à eleição federal, sim, há um alinhamento ali para maquiar uma direita como centro, para eles passarem como ponderados, porque eles entendem que é o ponderado que vai vencer a próxima eleição.
que não vai ser alguém que vai se contrapor de forma tão aberta e radical ao Bolsonaro, por exemplo, né, como uma esquerda faria. Esses candidatos que tu diz que levantam a bandeira dizendo que são de direita, eles são geralmente aqueles candidatos de direita um pouco mais radicais à direita, né, assim, digamos, mais alinhados a um bolsonarismo ou a um conservadorismo de igreja, assim. Então esses se assumem, nós somos de direita, sim, e vamos defender a família e os bons costumes. Mas tem vários aí, um MDB, né, esses que se autodenominam de direita dizem que o MDB não é direita, mas a gente sabe, né, que é o MDB. Mas aí entra aquela história, né, tipo, o MDB, tudo bem, é de direita, mas assim, é uma centro-direita, né, cara, porque sempre teve o DEM, que é mais direita, sempre teve o PP, que é mais direita. Tem que chamar de velha direita. Não, mas quando o Bolsonaro vai pro poder, eu entendo esse movimento, assim, que tipo, pô, PSDB, MDB, eles vão pro centro, porque, pô, quem tá no poder é de uma direita tosca, extremada, radical. Mas vão pro centro, claro, centro-direita. Eu vejo dessa forma, o PSDB, por exemplo, centro-direita, sempre foi. E também porque o Bolsonaro derrubou em primeiro lugar as direitas, né? Sim, ele derrubou em primeiro lugar a velha direita. Os Alckmin e Meirelles da vida fizeram a maior derrota foi deles. O lance é, o espectro de centro, ele tá muito ampliado e visivelmente mais puxado para a direita, né? A Folha essa semana colocou o Moro dentro desse espectro de centro, né? Então, tipo, estão esticando a corda, ou melhor, esticando o cobertor para caber muita gente ali que não deveria estar ali, né? Sim. Eles estão puxando a corda de volta, né? Quer dizer, o bolsonarismo esticou tudo para a direita e parece que eles estão tentando puxar de volta para chamar de centro uns caras que nem o Moro e o Huck. Pô, o Moro até os 45 do segundo tempo estavam no mesmo barco do Bolsonaro, governando junto com ele. O Moro estava ali sentado do lado dele naquela reunião ministerial de abril. Como é que tu vai chamar o cara de centro? Aí começa já que entrou nesse assunto, eu só queria dizer, para mim, a gente não pode nem tratar Moro como candidato, porque para mim ele tem que explicar para a nação por que ele saiu do governo Bolsonaro, porque se ele saiu do governo Bolsonaro porque impediram ele de investigar casos de corrupção, como ele aventou na imprensa, então, porra, ele é um ex-juiz. A palavra dele tem que valer alguma coisa nessa merda, tem que impeachment esse cara logo, sabe? Aí como é que o cara que tá denunciando, um ex-aliado, um ex-ministro da Justiça denuncia o presidente de um crime e sai concorrente a ele, sabe? Tudo bem que o Brasil é uma várzea, mas a gente não precisa ser tão várzea assim, né? É que tu tá esperando ele explicar por que ele saiu, eu tô esperando ele explicar como é que ele entrou. Entendeu? Sim, também. Porque ele entrou numa manobra muito parecida, ele julgou candidatos de um lado e 5 minutos depois entrou na chapa do outro. Esse é o perigo de um Moro, assim, eu nem vejo problema tanto do Moro ser de direita, e se ele for, beleza, porque eu acho que o Moro não pode ser candidato, a gente não pode aceitar um cara desses fazer o que ele faz, que é isso, impugnar a campanha de um presidente, depois compõe o outro, sai, acusa o cara de um crime e sai concorrente, sabe, que várzea é essa, sabe, enfim, pra mim é beira o óbvio, né, que um cara desse não pode ter moral. Mas... Essa várzea é o Brasil, cara. Na história do Moro ainda nem aconteceu o gol do Khedira ainda, cara. Tem muita coisa pela frente. 2022 é o Galvão narrando. Lá vem eles de novo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ó, deu uma atualizada aqui o Melo passou a Manuela. Isso. Fala aí, Guilherme, dá a parcial correta aí. O Melo tá com 30,33% dos votos e a Manuela está com 30,25% dos votos. Tá, mas já contaram os votos da Geórgia aí, meu? A Geórgia já tá contando os votos ainda, cara. Se vocês querem dar furo, eu posso dar um furo aqui, ó. Curitiba já tá eleito Rafael Greca. O La Greca? Tem furo aqui também, tem furo aqui, ó. São Francisco de Paula tá eleito Marcos Aguzoli. Que é isso? Informação que eu tô trazendo aqui para vocês. Quem é esse cara aí? É o cara o atual prefeito que você acabou de se reeleger aqui. Qual é o partido dele? Ele é do PP. PT? Ah, PP, Partido Progressista. Ele venceu. Olha que legal.
Mudou o nome desse partido, né? A sigla continuou sendo PP, mas agora é Progressistas, né? O nome. Ah, é verdade. Que Então, viagem. Guilherme, esse cara ganhou do candidato do PT, que é o Cola, que é aquele prefeito que fez o aeroporto para alienígena, lembra? Não. Então, esse cara aí, meu. Ah, mas esse aí merece perder mesmo, né? Pelo amor de Deus. Fica construindo aeroporto. Todo mundo sabe que eles não precisam de aeroporto, que eles posam nos milharal. Que idiota. Quero só chamar aqui a atenção rapidinho para uma informação. Eu falei do La Greca, né? Que é o nosso. Nosso não, né? O lá de Curitiba, lá, o eleito, ele é do DEM. Isso já é importante de marcar, ele é do DEM, vai ter vários prefeitos do DEM. Mas é por isso que eu fiz aquela pergunta antes, sabe? Porque o DEM tá começando a eleger gente, eu acho que nessa vibe de que ele é centro, entendeu? Pode ser. Mas o Greca é o cara que em 2016 disse que vomitou por causa do cheiro de pobre. Então, só para você ter uma ideia, eu lembro dele, eu vi o nome, agora eu pensei, vou confirmar se não é aquele cara mesmo. E é. Então, daí tu vê, bota esses caras no centro como se fosse, né, algo... Mas aí eu não sei se lá, cara, Curitiba, né, o Paraná, eu não sei se lá eles precisou dizer que ele Acho era que o de DEM lá é esquerda, meu. A coisa é tão fascista lá que... exato, lá o DEM é centro mesmo. Mas daí vocês estão comprando esse piadinha. Não. Eu não sei se ele reivindicou o ser de centro, tá ligado? Eu não sei isso. Agora, isso todo mundo não que sei. reivindica ser uma direita racional perto do Bolsonaro, acaba a gente dizendo, é mesmo, porque qualquer coisa. Eu tô surpreso que na eleição de Curitiba não teve nenhum capitão e nenhum delegado. Mas acho que é outro perfil a direita lá. A direita lá é o Guedes, não é os capitães. É engravatadinho, né? Tá certo. Guedes, Moro, esse é o povo do Paraná, né? Guedes, Moro e depois o agronegócio, Luan Santana. Ei, Mael, um democrata cristão. A gente acompanhou um pouco mais de perto as campanhas da Manuela e do Boulos, justamente porque eles parecem ter dissuado, né? Por exemplo, quem é que pensaria nessa onda da direita que uma candidata do PCdoB e um candidato do PSOL conseguiriam tanta expressão a ponto de ir para o segundo turno, e talvez inclusive vencer a eleição, né? O que vocês acham que pode ajudar a gente a entender isso, né? Por que a Manuela se deu bem em Porto Alegre? Por que o Boulos se deu bem lá em São Paulo? O que eles fizeram de diferente? Né? O que a gente pode falar a respeito disso? Eu acho, assim, né? Eu vou dar a visão mais simplista, porque é o que eu tenho para dar no momento, né? Porque como eu também não acompanhei muito esse ano, fiquei meio alienado dessas coisas. Mas, assim, o que me parece é que eles estão tomando um lugar que faz falta na esquerda. Não tinha nenhum candidato novo na esquerda que desse novos ares, que fizesse parecer que de dar esperança para eleitor mais jovem ou para eleitor que gostaria de votar em alguma esquerda, mas estava cansado de ver sempre aquelas mesmas figuras e que já se envolveram em problemas. Então, assim, tá aí a Manuela, né? Quem que seria da esquerda aqui em Porto Alegre se não fosse ela? Assim, com relevância. E em São Paulo, acho que é a mesma coisa, né? São Paulo, o PT poderia concorrer lá, e lançaram daí um candidato que ninguém conhecia direito, e se queimou um pouco com o Haddad, né, da última vez. Então surge alguém para ocupar esse lugar. Foi o caso do Boulos lá, né? Pelo menos essa é a minha visão, assim. E eu acho que enfim, acho que uma coisa que todo mundo está comentando é isso. O PT, quando ele, no caso de São Paulo, ele de fato botou um candidato nulo lá, então o Boulos cresceu enormemente, e na Manuela está aliada. Mas acho que uma coisa que a gente tem que lembrar e que falta num partido igual o PT nas últimas décadas, não era assim há 20 anos atrás, é que, cara, Boulos e Manuela são excelentes quadros, são excelentes comunicadores. A Manuela a gente conhece de longa, né? Ela panfletava na nossa universidade quando a gente estava na graduação, né? E desde então ela tá aí há muito tempo, tem um nome que está na mídia e que se comunica bem, foi candidata a vice, as pessoas conhecem.
E o Boulos também é um cara que, porra, depois o Alessandro pode falar mais, eu acompanhei pouco a carreira, eu fiquei meio isolado também, mas o pouco que eu vi do Boulos é outra linguagem de esquerda, cara, é outras pautas, quer dizer, é uma pauta muito de esquerda, mas a forma de apresentar é totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, sabe? E os canais que ele vai para se comunicar, sabe? Porque ele é inteligente, porque ele sabe fazer o que ele tá fazendo, sabe? Então não é só porque saiu o PT, é porque renovou. É gente boa, é gente nova, é gente competente. É isso que eu quis dizer também, né? Sim, não tô nem contradizendo tu. É uma nova figura, né? Ele traz uma novidade, assim, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, ele traz essa novidade para a esquerda, né? É isso que eu falei. A Manuela também, apesar da Manuela ter como vice um cara do PT bem conhecido, mas o fato dele ficar de vice e quem está ali sendo protagonista é ela, já é uma novidade também, né? Sim, mas vamos falar sério, pega esses dois, vamos supor que os dois fossem do mesmo partido, seria puro suicídio colocar o cara de cabeça da chapa, né? Porque a Manuela é muito mais carismática. Em 5 minutos falando, você vê isso, você percebe isso. Então, sem falar que a questão que é uma candidata mulher, que é uma coisa que também hoje em dia puxa voto, é importante para um partido de esquerda, então não tem nem... Eu também queria citar que eles fazem um uso inteligente das redes sociais. A gente já teve uma conversa esse tempo aí, quando a gente estava, acho que nós estávamos jogando Left 4 Dead ou qualquer coisa assim, e nós estávamos conversando rapidamente sobre isso, e não sei qual de vocês falou, que é isso, sabe? Que é o uso das redes, o uso da internet vai começar a ser muito mais fundamental para as eleições do futuro, se já não está sendo o mais fundamental hoje já. E tanto o Boulos quanto a Manuela fazem esse uso das redes, eles publicam conteúdo de qualidade, eles respondem, eles fazem lives, eles têm grupos de apoio, eles fazem debates, quer dizer, eles conseguem trazer uma característica um pouco mais horizontal dentro desse espectro das esquerdas que está um pouco velho e cansado mesmo, que nem o Gui falou, né? E, além disso, eu também destaco uma coisa, que é o fato de que esses dois estavam no palanque Lula, quando o Lula estava indo para a prisão, vocês lembram? Ele fez um evento e estava lá, estava o Haddad, meio constrangido, sim. E as mãos que o Lula levantou ali naquela ocasião, se eu não me engano, foi a da Manuela, do Boulos e da Gleisi, ou mais alguém ali, não lembro direito, mas estava ali a Manuela, que foi a vice depois, né? Estava ali o Boulos, que também era candidato, então tinha ali 3 candidaturas à presidência no mesmo palanque. Dessas 3, uma foi presa e não se sabe o que vai ser o futuro dela, as outras 2 estão aí disputando capital, entende? Então, além, né, de tudo que a gente já falou, ainda tem essa força do quadro do petismo. Sim, né? sim, e tu falou isso, e é uma coisa que acho que dá pra gente fazer essa análise. Eu acho que os candidatos, e aqui quem fez isso foi muito o Ciro Gomes, e antes a Marina, que não que fosse culpa deles, porque o PT bate sempre em quem coloca em risco a hegemonia deles no campo da esquerda. Mas aqueles que abriram o combate contra o PT, acho que acabou sendo ruim para eles. Porque tu tá disputando o mesmo público, e se tu fala mal do PT com um determinado discurso, você acaba sendo associado à direita, ou ao centro, ou ao antipetismo, né? E eu acho que esses 2 candidatos, o Boulos e a Manuela, eles conseguiram achar esse nicho de não ser o PT, e por isso representa a renovação, mas não são antipetistas, tá ligado? Então eles são, isso é mais parte da inteligência deles, como da construção das candidaturas, né? Além da questão que daí, quem é que foi que deu essa ideia daquele filme chileno do No, né? Que é uma campanha baseada na esperança, baseada no otimismo, baseada em como pode ser diferente, como pode ser melhor, né? Ela arranca coisas boas de um povo que está sofrido, né? Que está precisando de alguma coisa para sair desse lamaçal, né? Sim, é isso que o Marcos comentou agora do filme chileno No. E isso é bastante fácil de perceber assim nessas campanhas assim do Boulos e da Manuela, principalmente do Boulos, né? Os materiais publicitários do Boulos são divertidos, além de tudo, além de quererem captar votos, né, coisa padrão de uma campanha publicitária. E que essa linguagem que ele traz agora, ela está se mostrando com bastante sucesso. Um exemplo bem interessante é como que o Boulos usou o carro dele, né? O Celtinha dele virou um símbolo dele. Sim.
Isso é muito interessante, é divertido e bem bolado, né? Não sei o quanto que isso foi pensado de forma antecipada, ou se foi algo que aconteceu, né? Mas isso, ele entende que nas redes, na internet, ganha uma linguagem bastante assertiva e uma mensagem bastante direta e curta, né? Então, o cara tá lá com o seu Celtinha, foi votar em São Paulo, o que foi que mostraram? Boulos foi votar com o seu Celtinha, a TV disse isso, né? Então cola nele uma imagem de mais humildade comparado à galera que vai com seus carrões, né? Muito embora... Tipo o Gica e o seu Fuca, né? Exato. Muito embora tem que pautar que os eleitores do Boulos não são classe popular, né? Ele atinge da classe média para cima, e principalmente pessoas mais escolarizadas. E ainda então parece ter uma barreira ali de como é que vai ser feito para estourar essa bolha e haver um candidato de esquerda que consiga conversar com a classe popular, como o Lula já fez. E como o Haddad também não conseguiu direito. O que ele conseguiu foi por tabela do Lula nas eleições. Ainda é um desafio. Mas é uma esperança, né? Esse é o principal momento. Assim, a gente saiu de 2018 devastados, assim, enquanto qualquer pessoa que se pensa de esquerda, né, devastado, porque se nossas preocupações anos antes era de como tu supera, por exemplo, o PT, como é que a esquerda pode superar no sentido de fazer algo melhor do que foi feito, corrigindo eventuais problemas, tudo foi por água abaixo, né? Jogaram a criança fora junto com a água suja. E parece que foi terra arrasada. E, olhando para essas eleições agora, nem tanto. Tem algumas sementes ali, não foi tudo devastado, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Cara, eu queria dizer duas coisas sobre isso. Até tu falando me ajudou a organizar e lembrar o que eu gosto no Boulos, cara. E as pessoas comparam muito Boulos com Lula e assim, nem é tão parecido assim, sabe? Eu acho que é só falta de repertório das pessoas para fazer essa comparação. Mas uma coisa que eu gosto... É só a barba. É só a barba, barba de esquerda, barbudo de esquerda, pronto. Mas o que eu acho interessante, assim, e a coisa do Celtinha e da casa dele, o Celta eu não lembro, mas a casa dele o Boulos já usava na campanha presidencial de 2018. Quando o Boulos vai fazer a pauta de esquerda dele, ele não fica aqueles papos, cara, e a gente que é de curso de história conhece muito isso. Porque o imperialismo neoliberal, blá, 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 blá. Ele fala coisas do tipo, tem 40 mil casas paradas em São Paulo e 25 mil pessoas em situação de rua. Por que isso? A lei, a Constituição, cara, ele explica com uma tranquilidade, uma pauta bem objetiva, que é moradia, que é a pauta dele, né? Que ele era do Movimento Sem Teto. E ele explica isso, e aí gente que não tem necessariamente uma formação política de esquerda, ou uma identidade política de esquerda, escuta isso. E eu acho que o grande exemplo foi uma vez que ele foi num podcast gamer aí, que eu nem sei, eu só fui ouvir o podcast por conta que era o Boulos, né? E o cara, que pelo menos pelo que eu vi, é um cara assim, gamer, né? Não tinha muita lá identidade política de porra nenhuma, a não ser que queria comprar jogo sem imposto e tal. E aí ele ouviu o Boulos falando, não, mas isso aí que você falou é verdade mesmo. Se tem um prédio parado e tá devendo IPTU há 10 anos, tá ligado? A prefeitura pode tomar aquele prédio e fazer uma moradia popular. Aí você pensa, velho, é objetividade, não é radicalidade que o Boulos passa, tá entendendo? Quando ele faz o discurso de esquerda dele, tu compara com uma Luciana Genro. E é aquela coisa, vai comparar a Luciana Genro com o Boulos, vamos pegar 2 candidatos. O Boulos, inclusive, fez menos votação que ela, mas é que foi uma eleição muito ruim em 2018, né? Mas tu pega, a Luciana Genro nunca ia conseguir passar essa vida simples que o Boulos passa, não consegue passar a mensagem de forma simples, ela até gosto muito dela, assim, mas não é uma mensagem simples e direta, sabe? E o Boulos faz isso com uma habilidade, cara, que é foda, ele é bom comunicador, sabe? Então, eu acho que ele traz uma renovação pro pessoal, acima de tudo, né? Não é só uma renovação do PT que o Boulos tá fazendo, do PT, aliás, da esquerda, ele tá fazendo uma renovação do pessoal, né? Ele até conseguiu se descolar de algumas coisas que tentavam colar nele, né? A Manuela também foi hábil nisso aqui. Então, essa coisa entrou nessas pautas Venezuela, Cuba, não sei o quê, e eles foram hábeis em mostrar que aquilo não tem uma relação com a realidade local, e de fato não tem, né? Sim. Não vai influir muita coisa no que o cara pensa sobre Cuba, como ele vai gerir a cidade.
E isso é uma coisa que muita gente, é uma armadilha que uma galera da esquerda cai, né? Cai sempre, né? Agora, já que tu falou da Manuela, tem, além de todos os problemas, as dificuldades com fake news e o conservadorismo do povo gaúcho, ela ainda tem a questão da misoginia para lutar contra, e é complicado, cara. A gente vê claramente como as campanhas contra ela são muito misóginas. Eles usam os argumentos muito machistas, muito baixos, assim, até hoje, sabe? Tipo, compartilhar fotos ridículas, absolutamente montagens, assim, que tu vê que parece aquele PowerPoint que tu levou para aula, sabe? Com a tua cara no lugar do Napoleão, assim, só para fazer uma piada com a galera. E isso se espalha contra ela de uma forma muito, muito desumana, assim. Eu admiro muito como é que ela tem paciência ainda para aguentar algumas coisas. Cara, a mulher candidata no Brasil, cara, as pessoas querem, mas pode pegar, ela sofre muito, velho, não adianta. E pode ser de direita, olha o que acontece com as mulheres bolsonaristas quando elas rompem com o bolsonarismo. Olha o que elas sofrem, tá ligado? Mesmo o machismo de sempre, sabe? Então, independentemente... Sim, claro que sim. Vamos pegar uma que não é bolsonarista, a Kátia lá, que foi ministra da Dilma, depois vice do Ciro. Uhum. Sempre muito pesada. Aí, então, que aí somos duas coisas, né? O antipetismo, o anti-esquerdismo e tal. Tem doentismo. A Ana Amélia Lemos, o mesmo estado que chamava ela de velha e avacalhava nela, algumas vezes com muita razão, mas avacalhava nela, sim, quer dizer, trazendo para a mesa o argumento de que ela é velha e mulher. Sim. O mesmo estado elegeu o Lazier, que é velho tanto quanto ela e Gagá muito mais do que ela. E nunca ouvi alguém dizer que o Lazier é velho Gagá. Comentaristas da RBS, cara, são pessoas que me causam ódios que eu não consigo controlar, velho. Eu não posso controlar essas pessoas. O Brasil precisa de um sangue novo. O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo. O Brasil precisa de Fernando Collor, trabalho de verdade, justiça e igualdade. Bom, a gente vai então dar um pequeno panorama da apuração no país, mais focado nos partidos que estão vencendo ou indo para o segundo turno e menos nos candidatos em si. Quem gostaria de começar aí? Acho que a gente pode começar dando um panorama das principais capitais, né? Deixando o nosso estado de origem ou nossas cidades de infância para o final, né? O que vocês acham? Tu disse que as principais cidades, Canoas é uma das principais cidades do país, cara. As principais capitais, cara. É a capital do X. Tá bom. Pensou rápido? Cara, só faltou soltar uma assim, porque pra mim criança é igual animal. Porque pra mim criança é igual animal. Vamos começar pela capital do X, então. Justamente a cidade onde eu moro, onde o Marcos já morou também. Não, mas aí vamos fazer, então, tudo diferente do que eu disse, então. Tá bom, beleza. Vamos começar por Canoas, assim, aleatoriamente. Vamos começar por Canoas. Não. Eles querem falar de Canoas, velho. Em ordem de grandeza. Eu falei do cara de Curitiba, tá? Então eu vou aproveitar e dizer que Florianópolis também já fechou. Então, 2 das 3 capitais da região sul já fecharam. Florianópolis está eleito o cara do DEM, mais um do DEM, né? Sim, Curitiba, Florianópolis já fechou DEM. Vocês querem ver Porto Alegre para fechar a região sul? Isso. Porto Alegre, até o momento, tem 51%, né, apurado. E tá dando o MDB e PCdoB, né? Acho que aqui a gente pode citar os nomes que são mais próximos da gente. Sim, sim. O Sebastião Melo, do MDB, tá na frente com 30,70%. E a Manuela, do PCdoB, tá com 29,60%. Então, acho que vai dar um segundo turno, né? Vai dar segundo turno. E as pesquisas disseram que a vantagem da Manuela era que ela venceria no primeiro turno, ela venceria, haveria segundo turno, ela venceria com cerca de 40%. Ainda tem 50% das urnas, né? Isso aí a gente vai fechar o programa sem saber, mas daí isso aí a gente pode comentar o resultado final. Mas o segundo turno é certo, Mas assim, tá se encaminhando para ser Melo e Manuela, né, em Porto Alegre. Sim, sim.
Sendo que o Marquesan, que dificilmente alguém que votou no Marquesan votaria na Manuela, o Marquesan tem 20% agora. Então, se tu somasse 20% mais do Melo, tá ficando uma situação difícil para a Manuela. Tá, peraí. O Marquesan, né, é o atual prefeito de Porto Alegre, não é? Então o Rio Grande do Sul segue aquela tradição de não reeleger ninguém. Não, e o Melo é o ex-vice-prefeito do Fortunati, que foi impugnado nessa semana que passou e pediu votos para o Melo. Então, alguma coisa aí pode ter sido decisiva para o Melo passar a Manuela, né? Mas vamos ver, ainda tem 50%, pode ser que ainda mude aí. Não, nada demais. Eu ia só dizer que Porto Alegre é a eleição do de férias com o ex. Todo mundo ali já é ex-vice um do outro e, enfim. Que é uma tendência de Porto Alegre, né? Já tinha o caso Luciana Genro e Robaina. Né? Saindo do sul, então, vamos para qual região? Tá, Sudeste. São Paulo tá a grande surpresa da eleição, né, galera? Que é o atual, que é o Covas, indo para o segundo turno com o Guilherme Boulos. Mas isso é quase chute nossa parte, porque as urnas quase não foram apuradas ainda. Parece que quem tá fazendo a apuração lá em São Paulo é a galera da Geórgia e da Pensilvânia. Sim, São Paulo vai para o segundo turno e alguém ainda acredita que não vai dar Covas e Boulos no segundo turno? Não, acho que não. Eu acho que o Boulos tinha ganhado no primeiro turno, mas vamos ver. Tá aí, ó. Alguma outra capital aí? Rio de Janeiro, né? Vocês estão com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não dá jeito, né? Rio de Janeiro tá fedendo. Caramba, velho. O Eduardo Paes, do DEM e o Crivella, caralho. Rapaz, imagina o cara de esquerda indo votar no segundo turno lá, cara. Sim, sim. Não, o Rio já quebrou todo o paradigma quando a página... Como é que era o nome da página? A página é Fora Eduardo Paes, pedia voto pro Eduardo Paes. Porque a opção... A alternativa era o Crivella. Inclusive foi isso, era o Crivella, não quem era o candidato ao governo do Rio, mas era do grupo do Crivella, né? Era um candidato da Universal. Isso aí não foi 2 anos atrás, isso foi semana que vem. Porque semana que vem os Fora Eduardo Paes vão estar pedindo voto para ele de novo, cara. De novo, vai ter que ter, né? E é isso, esse é um caso que é 2 candidatos de direita, né? Sendo que uma é uma direita, uma religiosa e outra mais direita centrão. Já tem 30%, né, apurado, e a terceira colocada do PT está com 11% dos votos. Acho que seja esses dois. Esses dois no segundo turno, né? Não tem muito. Não tem jeito. Mas é notável que o campo da esquerda foi com candidaturas de mulheres, né? A Benedita, a Marta Rocha e a Renata Souza do PSOL. E elas ficaram de fora, todas elas, né? Porque Carioca realmente... Rio de Janeiro não tem salvação, né, cara? Vamos combinar, cara. Os caras não sabem votar. Porque no Rio Grande do Sul a gente sabe. A gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul é lindo. Como é que tá Belo Horizonte aí? Alguém viu aí? Belo Horizonte tá pouca apuração, mas tá dando a reeleição do Alexandre Calil, né? Do Calil, em primeiro turno, 59% dos votos. Só que só teve 12% de urna apurada. O Belo Horizonte tá um cenário interessante porque, pelo que eu tava vendo os comentários do cara lá, o Bernardo, o cara do Foro de Teresina, ele tava dizendo que o Belo Horizonte fez o dever de casa na contenção da pandemia, e os caras fizeram uma boa gestão do Covid e tal, e o Calil vai provavelmente ser eleito em primeiro turno. Reeleito em primeiro turno. O Calil não era aquele cara que era do Atlético Mineiro lá? Não sei. Tinha um que era do Cruzeiro, o outro era do Atlético Mineiro. O do Cruzeiro é o Perrella, o do Atlético Mineiro acho que era esse Calil aí. Ele foi... Pode ser, não sei. Tu vê, os presidentes dos clubes viram político lá fácil. É verdade, tem razão. Seria legal se desse para rebaixar o estado, né? Foi rebaixada. Teus votos valem menos para a próxima eleição para presidente, vale menos teus votos. O Rio de Janeiro deveria estar já na Série C, né, cara? Mas daí eles chegam na C e tem tapetão, cara. Sim. Até agora,
contando esse que a gente já falou, que é Curitiba e Florianópolis, tá dando já em primeiro turno 4 partidos de direita. Não fecharam todos esses estados, só fechou Curitiba e Florianópolis, mas também tá dando primeiro turno 4, não, 5, minto. Tá dando primeiro turno Salvador com o DEM, que lá a disputa entre o DEM, que é o substituto, o herdeiro do ACM Neto, que eu não lembro o nome agora, mas tá ganhando em primeiro turno, e a candidata do PT, que inclusive é da polícia, né, causou muito polêmica por conta disso, tá muito distante. A Major alguma coisa. Major Denise. Tá dando também em primeiro turno o Calil, em Minas Gerais, que a gente acabou de comentar, que também é do PSD, que é um partido de direita, o partido do Kassab, e Campo Grande também tá fechando com o PSD em primeiro turno. Não fechou, mas a tendência é que termine assim, se continuar nesse... Olha, então já são, primeiro turno, 5 capitais em primeiro turno, todos entre DEM e PSD. O que isso quer dizer, né? Também, a gente às vezes fica muito empolgado com Boulos e Manuela e esquece esse centrão aí ocupando os espaços de sempre. Cara, se o Boulos ou a Manuela for eleito, vai ser o gol do Oscar, tá ligado? Claro, sim. Vai ser aquele... já vai estar 7 pro outro lado, tá ligado? Sim, mas a gente até, pelo menos eu falo dentro sempre da perspectiva de entender o que pode acontecer adiante. Então, é só a esperança que dá, né? Das formas como foram feitas. Sim. Porque o contexto ainda é o contexto da onda avassaladora da direita, né? Isso não mudou ainda. E aí, pro lado da esquerda, a boa notícia é o PSOL, que vai pro segundo turno e tá em primeiro lugar o candidato em Belém do Pará. Vai contra o candidato do Patriota e o cara do PSOL tá indo pro primeiro turno. Então o PSOL já tem uma capital indo pro segundo turno. E fora isso, a esquerda tá indo bem em Recife, que tá indo os 2 primos lá, os 2 filhos, os netos do Miguel Arraes estão indo pro segundo turno. Um é do PT, que é a Marília Arraes, e o outro é do PDT, que é o filho do falecido. O Natal dessa família vai ser maravilhoso. Imagina, né, cara? Aquele climão. Vai ser tipo o Natal do Tarso e da Luciana Genro. Torta de climão. Sobremesa. Falando de Nordeste, em Fortaleza tem o PDT, o Sarto, né? Sim. Os Gomes lá devem estar felizes porque ele tá indo para o segundo turno, né? Mas eu acho que lá não tá fechado ainda se vai ser... O primeiro lugar é o cara da direita, o candidato bolsonarista, e tá entre o PDT e o PT, o segundo lugar. Não, minto. O primeiro lugar é o cara do PDT e a candidata do PT, que é a Luziane Liz, que já foi prefeita lá de Fortaleza, tá bem atrás. Então é provável que feche esses 2 mesmo. Mais alguma capital de nota, gente? Ou a gente já faz um balanço desses números que a gente tem? Cara, Manaus é interessante, porque Manaus fala aí. Podemos e avante. Direita, né? Aliás, centrão, né? Centrão, 2 centrão. O Arthur Virgílio, que é o cacique lá de Manaus, ele apoiou um capitão lá. Cara, nessa eleição é bizarro, tem coronel, tem capitão, tem tudo. Mas ele apoiou um cara do Republicanos, e o cara tá em 6º. Então, a pandemia e o colapso lá e o apocalipse de Manaus afundou a candidatura da continuidade, né? Sem chance. Mas resumindo, cara, se a gente for pegar os números, ainda tem muita vantagem para a direita. Porque Curitiba, Florianópolis, Salvador, Campo Grande, Rio de Janeiro vai ser prefeito de direita. E a gente está feliz com candidatos da esquerda que estão indo para o segundo turno com pouca vantagem, né? Talvez não ganhem, né? Exatamente. Então, só depois do segundo turno que eles vão poder fazer esse balanço com segurança. Até agora, é legal, porque é uma eleição, para falar uma tendência, é uma eleição da direita até agora, só que da direita não bolsonarista, da direita do DEM e da direita do PSD, né? Do centrão. Mas eu quero lembrar uma coisa também, Denis. Todas essas vantagens que a direita teve até agora, nessa apuração, são em capitais que a direita já governava igual. Sim, sim. Né? Florianópolis, quer dizer, eles estão mantendo, né? Não quer dizer Rio que de Janeiro. A gente quer alguém que seja líder no Senado. A gente quer alguém que esteja sempre ao nosso lado. Alguém que lute pelo nosso estado. O nome dele é Sarto.
Para encerrar, então, esse programa especial de eleições, a gente já vai falar agora das cidades que interessam, que são as cidades que nós temos que tem algum valor afetivo para a gente aqui do Insônia. Guilherme, como é que foi a coisa lá em Viamão, a Londres peruana? Bom, lá em Viamão, na Londres peruana, aconteceu que foi eleito o prefeito, um ex-prefeito, inclusive, né? Ele já tinha sido prefeito não nas últimas eleições, né? Não é uma reeleição. Ele foi entre 2012 e 2016. Ele já tinha sido prefeito de Viamão, né? O Valdir Bonato, do PSDB. Ele emplacou o candidato dele nas últimas eleições e agora voltou, mas daí eles brigaram e agora ele voltou e foi eleito de novo, né? Ele foi eleito com 25,81% dos votos e ganhando do candidato do PDT, que tinha se coligado com PT e PCdoB, que ficou com 25,47%. Não tem segundo turno lá, né? Não tem segundo turno. Hein? A diferença foi 320 votos entre um e outro. Cara, isso é nada. 320 votos. Isso aí é um show da King Size. E é um pouco triste, né? O Viamão querer continuar do jeito que tá, né? Porque não tá muito bom e, bom, paciência. Mas também teve muita abstenção, né? Teve quase a mesma quantidade de votos pro eleito, foi de abstenções também, né? Foi 26,62%. A abstenção ganhou, então. Não, a abstenção ficou em segundo, né? Não, a abstenção ganhou, é verdade, 26, né? O prefeito fez 25. Bom, né? Deixar sem prefeito no canal. Sim, cara. Põe o bonecão do posto lá. Nosso prefeito é a abstenção. Eu tenho que fazer o meia-culpa também, que eu não fui votar, mas eu não fui porque eu estou em Porto Alegre e não quis ficar pegando ônibus cheio de Covid aí, né? Que a galera não usa máscara e não faz nada direito. Então, e de vereador, assim, não foi muito bom, mas a gente teve uma surpresa, que foi uma... Deixa eu procurar aqui para confirmar para vocês, mas se não me engano foi eleito um coletivo. Que massa. Né? Se não me engano foi eleito um coletivo, que eu vou procurar aqui para confirmar. A gente faz esse adendo depois que eu achar aqui. Mas parece que foi isso, é uma coisa legal, né? Esses coletivos nessas eleições são uma coisa interessante, né? Cara, eu vi isso em várias cidades também, e em várias cidades coletivos de vereadores, principalmente vereadoras, né, coletivos femininos, vencendo também em eleições. Achei bem legal isso também. Seria legal se houvesse uma forma disso ser institucionalizado, né, porque de alguma forma isso é informal, né, porque o vereador em si é uma pessoa eleita tal como qualquer outra ali, né. Sim. E eu não sei ainda porque é novidade, mas pode ser que isso também seja um certo antídoto contra, assim, a apropriação do Estado por famílias e por grandes, caciques, porque pensa que o coletivo ele vai dividir as verbas, vai dividir o gabinete, vai dividir o salário, certo? E do mais, não tenho muito mais que comentar a respeito de Viamão, mais lamentar que comentar. Até me senti um pouco culpado, tinha uma vereadora muito boa que foi candidata e ela não foi eleita por 3 votos. Puta que pariu, cara. E, né, o pessoal aí que eu conheço apoiou ela, a Estela Villanova do PT, ela era uma bem ativa no meio cultural, assim, de dar espaço para música, para coletivos de hip hop, essas coisas assim. E por 3 votos ela não foi eleita. Tá, e lá na Grande Glorinha, como é que foi, Denis? Denis, então... tem uma denúncia que eu tô trazendo aqui, que Denis é filho de coronel. Faz a crítica. Cara, ele já era assessor do Mano Changes, né? Agora passa mais. Mano Changes, tanta história que eu tenho pra contar. Pois, a Glorinha, a gloriosa Glorinha, com suas 19 urnas, seus 5.290 eleitores, acabaram de eleger meu pai prefeito. Tá? Capaz! Deus, livre. Foi. Porque é muito. Sabe o que é engraçado? Que ele foi candidato contra um ex-colega meu de colégio.
E contra um ex-amigo do meu pai também, da época de infância. Então, tipo, eu conheço todo mundo, todos os 3 candidatos eu conheço pessoalmente. Daí, como é que a oposição dele não explorou o fato de que o próprio filho dele não ia votar nele? Porra, velho, eu não tenho nem título em Glorinha, meu título é Cachoeira, Bahia, né? Que é outra cidade que eu ia falar, né? Eu quero falar também. Deixa eu falar, Denis, eu tenho uma pergunta. Tu acha que rolou, assim, uma campanha agressiva, ranhida lá em Glorinha? Tu acha que eles... foi uma campanha marcada por esse tipo de baixaria, briga ou coisa assim? Ou foi uma campanha tranquila? Não sei, cara, não vira, né, como eu digo, vira história pessoal. Eu não acompanhei para dizer exatamente. Mas assim, como todos aqui se conhecem, todo mundo se conhece aqui ou desde que nasceu, ou há 30, 40 anos, e eu tô falando todo Glorinha inteira, né, cara? São 5.000 pessoas, desses daí, uns 500 deve ser meu parente. E não tô falando exagerado, os 500 é eu chutando por baixo. Né? Sem falar os contra-parentes, que nem pijama, né? Que só casou com alguém que é parente. Mas, então, eu acho que... E até essa coisa, porque todos aqui são partidos de direita, então não chega a ter polarização nesses termos. Eu não sei como é que está funcionando a rede social, só sei que, pelo que eu vi do meu pai, ele continua sendo muito pouco afeito a redes sociais para poder dizer que ele se informatizou para a campanha. Não acho isso, não. Posso fazer o adendo? Faz. Eu encontrei aqui, foi o coletivo Teremos Vez, foi eleito, filiado ao PT em nome de Fátima Maria, foi eleito em Viamão, como mandato coletivo de 5 mulheres negras. Massa mesmo. Muito interessante. Maneiro. Eu também estava procurando, eu achei um outro coletivo, eu não sei se esse foi eleito, mas é um coletivo do PCdoB, Movimento Coletivo Viamão. Ah, não, esse pelo jeito não foi eleito. Eu acho que não foi. É. E voltando já, pegando esse gancho da mulher negra, é justamente isso, em Cachoeira teve eu não estou muito por dentro, porque eu não estou morando em Cachoeira nesse momento, embora o meu título seja de lá, teve a eleição de uma mulher negra, que eu acredito deve ser a primeira vez que acontece na história do município, para a prefeitura, que a vice também é uma mulher, e que derrubou um ex-prefeito da cidade, que é de um grupo político que estava no poder da cidade desde que eu cheguei na cidade, faz mais de 8 anos já. Mesmo grupo político no poder, e agora ela ganhou contra um desses caras. Então, achei bem notável. Embora eu esteja por fora também, porque eu não estou morando lá no momento. E sem falar que tem uma terceira cidade. Tu conhecia alguém pessoalmente de lá? Ah, sim, eu conheci. Quase que eu esqueço. Eu fui ver aqui a lista de candidatos e eu encontrei um aqui, ex-parceiro de bar aqui, que eu já vi tendo que ser tirado do bar, assim, carregado. E ele teve baita propaganda, alguns votos. Teve votos. Pra tu ver, pois os lugares que eu ando em Cachoeira, né? E aí eu me lembrei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu lembrei, porra, esse cara, aquele dia ele tava lá no bar. O dono do bar teve que intervir e mandar ele para casa, porque a coisa tava muito foda. E tem uma terceira cidade que eu queria comentar. Tem outra forma de contar essa história, né, Denis? Que é tu dizer que tu teve uma reunião com o candidato a prefeito. Cara, eu lembro que... eu já fui na prefeitura de Cachoeira oficialmente como professor uma vez, e eles não me deixaram entrar pela porta da frente porque eu tava de bermuda. Aí eu tive... eu tive que entrar, dar a volta e entrar pelas portas dos fundos. Não, mas eu tava assim, é que Cachoeira, velho, 40 graus, eu tava com a bermudinha social, mas é como eu ando, né? Você sabe que eu ando de qualquer jeito mesmo, assim, bem simples. E assim, na verdade, essas duas cidades são muito importantes na minha vida, que é Glorinha, que é a cidade da minha família inteira, e Cachoeira, que é onde eu moro agora, mas Gravataí, que é na verdade a cidade onde eu mais morei na vida, que é do lado de Glorinha, no Rio Grande do Sul, que foi uma cidade que eu fui, e até assim, todos os 20 anos que eu morei lá, eu fui governado por governo do PT, e agora a esquerda lá, não vou nem dizer o PT, a esquerda lá não tem nem chance, tá dando só MDB, e o segundo lugar também é do PSD, e a esquerda não consegue somar nem 15% da votação na cidade, então... Se tu perguntar pra alguém da Folha, MDB pode ser esquerda. Mas aí... Cara, o interior do Rio Grande do Sul pensa assim, cara, o interior do Rio Grande do Sul, o PMDB sempre foi esquerda. Sim, em Glorinha seria, mas em Gravataí, que é uma cidade que tinha uma tradição petista muito forte, de 18 anos de poder direto, eu acho, sabe, consecutivo, prefeitos do PT,
Se eu não me engano, foi isso. Foi 16 ou 20 anos de governo do PT, e hoje o PT não consegue nem, tipo, o candidato teve 1% dos votos, tá ligado? É igual São Paulo, só que... Tem segundo turno lá? Não tem, Gravataí não tem. Eu acho que, não tem, são 130 mil eleitores no estado. Bom, eu posso falar um pouco sobre Canoas, né? Canoas vai ter segundo turno. O ex-prefeito Jairo Jorge, que já foi até... Ele foi prefeito por 8 anos, na época, ainda pelo PT, e depois ele até se candidatou agora a governador nas eleições passadas, há 2 anos atrás. Não deu muito o pé. E voltou lá para concorrer contra o atual prefeito, o Busato, e venceu com 45% no primeiro turno, mas, enfim, tem segundo turno ainda, né? Provavelmente vai levar. E vai ser o meu novo patrão, né? Porque eu sou funcionário da prefeitura de Canoas, então vai ser meu chefe. Mas eu não sei dizer muita coisa sobre a eleição em Canoas, porque eu não passei a pandemia lá. Eu consegui me isolar e não passar por lá. O atual prefeito de Viamão já foi meu chefe também. Ele é dono de umas escolas particulares em Viamão. 2, né, mais precisamente. E eu dei aula na escola dele na época que ele era prefeito. E, coincidentemente ou não, o entorno das escolas dele teve uma melhoria significativa no mandato dele. Poxa, que coincidência, né? Pois é, não sei, acho que é só coincidência, né? Mas... o lance era espalhar mais escolas dele pela cidade, né? Eu acho. Tem que falar de Arroio do Meio, Alessandro. Então, Arroio do Meio, a minha cidade natal, cara, é muito interessante. Que Da Curê? Quem ganhou lá foi o cara que é padeiro. E era legal. Eu não sei, o cara que perdeu, eu não sei o que ele fazia sem ser político, assim, né? Nas eleições anteriores que foi legal, que foi o farmacêutico contra o padeiro. Cara, mas isso aí é Suécia brasileira, então, porque é tipo eleição escandinava, né? O meu pai é o açougueiro aposentado que aí, ó, entrou na política. Inclusive, por isso que ele faz muito voto, porque ele conhece todo o interior de Glorinha comprando boi lá há 20, 30 anos, então... Mas, enfim, então Arroio do Meio vai ser governado pelo padeiro. Sem julgamento de valor, né? Ele já foi prefeito 8 anos, acho que ele já foi prefeito. E tu, Marcos? Cara, eu também morei 30 anos da minha vida em Canoas e só. Então, a única cidade que eu posso falar mesmo como minha é Canoas, minha terra, município de Valor. E assim, o que me chamou a atenção é que o Jairo Jorge é um candidato que já governou um tempão e a cidade claramente mudou de cara no tempo que ele governou. Só acho que mesmo os detratores dele reconhecem, mas ele tá muito queimado com muita gente. Ele é um cara que tem um perfil tanto quanto autoritário, para falar pouco, e enfim, quase tá se formando uma espécie de cacique. Só que é engraçado, porque o candidato que ficou em segundo, que vai pro segundo turno com ele, que governou a cidade nos últimos 4 anos, o Busato. Meu atual chefe. Isso. Ele também é um cara que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Então as duas candidaturas, elas são muito marcadas tanto por coisas boas, inovadoras, quanto por coisas muito, muito ruins, assim. O Jairo Jorge, por exemplo, é um cara que olhou muito mais para as periferias, para o bairro Matias Velho, para o bairro Guajuviras, enquanto que o Busato negligenciou muito essas regiões, negligenciou muito a área da cultura e dos esportes, mas o Busato também na área da educação fez uns avanços interessantes, e a rejeição do Busato é um pouco maior, e eu queria dar um pitaco aqui. Eu acho que a rejeição dele é um pouco maior, em primeiro lugar porque ele é o único candidato de Canoas que aparece publicamente e é apoiado publicamente pelo Bolsonaro. No entanto, na última eleição ele tirou foto e tal, e isso deu uma impulsionada na campanha dele. E isso hoje está gerando rejeição, né? Os candidatos do Bolsonaro, eles estão tendo mais ônus do que bônus. Mas a principal cagada, e onde o Busato mais queimou, acho que foi que ele se alinhou com aquelas ideias malucas do governo federal de distribuir cloroquina e tal. Então ele
disponibilizou, né, na rede pública de saúde de Canoas a cloroquina e tal, fez disso também um ato político. E tem inclusive matéria também da 0 Hora sobre superfaturamento de hospitais de campanha. Então a forma como o Busato lidou com a pandemia foi muito questionável e nisso ele se queimou bastante também. Mas enfim, é uma candidatura marcada pela rejeição alta, sendo que do outro lado também tem um candidato que tem rejeição alta. Então vai ser difícil, é uma escolha complicada para os canoenses. O candidato do PT, antigo partido do Jair Jorge, é o Nelsinho Metalúrgico, e ele ficou lá atrás, ele ficou em 4º ou 5º na campanha, com muito poucos votos. Então isso também já mostra bem uma tendência assim, de rechaço forte das cidades do Rio Grande do Sul ao Partido dos Trabalhadores. É isso. Bom, então era isso, nosso especial eleições. A gente volta para falar sobre o segundo turno. Espero que tenham gostado e até a próxima. Salve, salve! O bolo chegou! Tá na hora de virar o jogo, passaram demais a perna no povo. Tá todo mundo sabendo, o juiz tá comprado, o bagulho tá louco. O bolo chegou, Erundina voltou. O bolo chegou, Erundina voltou. Bolos abriu mão da vida boa, lá no bairro chique do centro. E mora lá no Campo Limpo, com quem tá na luta faz tempo. Ao lado de Erundina, melhor prefeita da cidade. Vem preparada com bolos pra mudar São Paulo com honestidade. O bolo chegou, Erundina voltou. 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 O jogo virou, de 51 gol. O bolo chegou, Erundina voltou. O jogo virou, de 51 gol. O bolo chegou, Erundina voltou. O jogo virou, de 51 gol. O bolo chegou, Erundina voltou. O jogo virou, de 51 gol.